Sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. Chegamos a mais de 30 entrevistas, são bate-papos, são conversas que vocês fazem parte e sempre estão aprendendo e mandando suas perguntas, contribuindo com os nossos conteúdos. Hoje eu tenho o prazer de receber no Rede Social Entrevista Júnior Soares, mais conhecido como Juninho Caieiras. Ele que é um atleta profissional brasileiro, que hoje atua num clube em Hong Kong, também pela seleção de Hong Kong. Vocês vão conhecer um pouco da trajetória dele, os desafios, as conquistas. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma entrevista. Juninho, seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista. E para começar, defina o seu perfil atual. Quantos anos você tem, se você tem filho. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, desde já agradeço pelo convite. E tô com 34 anos, né? Muitos me chamam de Juninho Caieiras. Lá em Hong Kong, é onde eu moro hoje, eu sou mais conhecido como Júnior, normal. Mas meu nome chinês é Giolino. E, bom, hoje eu sou casado, tenho um filho de 3 anos. Ele nasceu lá, já moramos lá há 9 anos. Então, é uma longa história. O perfil atual, que ele tem até três nomes, né? O nome da comunidade aqui É, em Caieiras, em São Paulo. Também tem o nome dele brasileiro, também tem o nome é. lá em Hong Kong. Mas para a gente começar a sua história, você começou a ter as primeiras oportunidades no futebol no Brasil com quantos anos? A sua escolinha, o teste, você começou na várzea? Cara, eu comecei assim, do nada, porque eu era uma criança muito hiperativa. Eu botava fogo na casa toda. E aí minha mãe falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa, colocar ele em alguma atividade. E na época tinha a escolinha do Grêmio, no Serpa. Eu com 7 anos, eu lembro que na época eu precisava pagar mensalidade e minha família. Nunca passei fome, mas a gente não podia esbanjar muito, então não tinha condição, meu pai e minha mãe, de pagar uma mensalidade. E fiquei sem. Na verdade, o primeiro treino era experimental. Eu me lembro que eu pude treinar no primeiro treino, mas depois eu não pude mais porque meus pais não conseguiam pagar a mensalidade. E fiquei um bom tempo sem ir. Lembro que eu fiquei muito triste. E até que um tio meu foi me visitar e minha mãe comentou com ele. E meu tio falou: Não, vamos lá, eu vou pagar o primeiro mês dele. E isso me marca porque é, meu tio me levou nesse treino, acabou o treino, o treinador chegou e falou: Quem que trouxe esse garoto? Aí meu tio levantou a mão e o treinador falou: Ó, traz o RG dele porque a gente quer federar ele. E a gente vai dar uma bolsa para ele também, que não vai precisar mais pagar. E isso me marcou. Hoje já não tenho mais meu tio, mas é ele que deu ali um pontapé inicial para eu estar construindo essa carreira. É interessante porque todos os convidados que nós trazemos aqui, Júnior, as pessoas sempre falam, olha, fulano de tal ou fulano de tal me ajudou, meu Aham, tio, minha tia. Sempre dá esse start, né? sim. E você tinha quantos anos nessa idade? Nessa época? Eu tinha uns 6 anos, 6, 7 anos. E eu lembro que, acho que para começar ali no Grêmio era essa idade, 7 anos. E eu já era apto a começar a escolinha. Mas antes disso eu já jogava na rua e vivia descalço, chutando bola. E iniciou assim. Eu nem sabia dessa escolinha no Grêmio, minha mãe que soube. E foi através dela que. Mas assim, ela colocou eu na escolinha não pra sonhando que um dia eu ia virar jogador de futebol. Só foi uma solução para tirar eu de casa e gastar energia para voltar para casa e dormir. Aquela história do preciso colocar esse menino para dormir mais cedo. Ah, Então, botar ele numa atividade para ele se cansar, chegar, foi bem deitar. isso, foi bem isso. E antes da gente continuar a entrevista, eu preciso falar da nossa parceria com a Diaper. A Diaper que está lançando essa nova coleção, a Diaper de inverno. Moletons, roupas que vão te deixar mais quente e estiloso. A Diaper tem um toque da estilista Daiane Durães,
Ela, modelo e estilista, desenhou cada peça com muito carinho e você pode levar para sua casa uma peça da Diaper. Você pode ver na tela os modelos, são vários tamanhos, vários modelos e cores. Então siga as redes sociais da Diaper para você não perder nada. Diaper é a sua parceira no inverno para você ficar mais quentinho e estiloso. E falando nisso, Júnior, você teve essa oportunidade de se federar. Algumas pessoas que nos acompanham não sabem o que é ser federado, conhece a expressão, mas não conhece porque o pessoal joga na várzea e tal, e aí tem aquela expressão de, fulano foi federado. Uhum. Esse aqui é federado. Uhum. Até eu usar um exemplo, essa semana eu estava dando treino para os meninos do Projeto Bilu, e um dos pais olhou para mim e falou assim, você já foi federado, né? E aí o menino falou assim, oxe, como assim federado? Ele trabalhou na federação? Então é interessante você explicar o que é ser federado para as pessoas que estão nos acompanhando entender melhor. Na verdade, as escolinhas, né, o clube de futebol que disputam campeonatos estaduais, precisa registrar os meninos na Federação Paulista, na associação que seja, para os jogadores estarem aptos a jogarem as competições. E na época o Grêmio ali do Serpa, eles disputavam, não lembro o nome, DEF, alguma coisa assim, era DEF, né? Sim. Tinha outras competições também, e eles me registraram na Federação Paulista, e aí eu comecei a jogar as competições estaduais. Para mim foi algo novo, porque tinha que estar, não viajando, mas indo para Pirituba, né, outros campos. Eu nunca tinha saído de Caieiras. Então, para mim ali foi algo assim, tipo, surreal, né? Porque sempre joguei na rua, descalço, chutando bola para lá, para cá, quebrando janela. E comecei a jogar nos campos da Água Branca, Pirituba. Então, ali que foi criando mesmo ali um sonho de jogar futebol para sempre. Porque ali eu descobri que futebol era a minha vida. E falar em futebol ser a sua vida, você acredita que você nasceu com o dom de jogar futebol? Ou eles conseguiram te lapidar? Não sei, qual foi a primeira posição que você jogou? Você foi experimentado ali pelos Cara, treinadores? eu na verdade, eu não sei como o futebol, assim, entrou na minha vida, porque ninguém da minha família jogou futebol, foi profissional. Eu acho que deve ter sido mais a influência dos meninos da rua. Eu via os meninos da rua jogando, queria jogar também, e assim começou o meu contato com a bola. E também, assim, sobre o talento, eu acredito que eu nasci com um dom, porque, claro, ao decorrer do tempo a gente vai melhorando, vai adquirindo mais qualidade. Eu lembro que meu primeiro treino ali no Grêmio no Serpa, na escolinha, eu lembro que o treinador falou pro meu tio, esse garoto é diferente, a gente quer ficar com ele, vamos dar bolsa para ele. Então, eu acredito que eles não iam falar para algum garoto que não tinha qualidade. E aos clubes que eu passei, sempre eu recebi assim, elogios e incentivo para continuar. Então, claro, muitas pessoas também nessa caminhada me ajudaram. Treinos individuais também. Quando eu estava parado, sem clube, muitas pessoas me ajudaram também a me dar treinos individual e para melhorar a minha performance, até evitar lesões, tudo mais. Mas eu vou te fazer uma pergunta. No país do futebol, uma pessoa que tem qualidade fica sem clube? Isso é possível? Rapaz, fica. Fica porque teve muitos amigos meus que tinham muita mais qualidade que eu, jogavam muito mais que eu, mas que não viraram jogadores de futebol. Não sei o que faltou, mas, pô, qualidade tinha muito mais que eu. Mas existe, cara, existe sim. E quando que você consegue enxergar na sua carreira que
que foi um divisor de águas? Porque você fala dessa base, aí fala dos treinos, só que existe um momento que você sai do meio dos amadores, daqueles meninos que estão ali só para poder ter uma atividade física, e você começa a ser um atleta de alto nível. Você chega ao profissionalismo mesmo, e ninguém mais está te bajulando, dizendo, ah, você é o craque, você é o 10 aqui na escolinha. Mas uma hora você chega e olha para o banco, tem mais 3, 4 ali que estão brigando pela 10, tem um time ali, tem um clube que você fala, ali eu entendi que eu precisava ser um atleta de alto nível e não só mais um jogador de futebol? Sim. É, minha passagem pelo Santo André, eu senti muito isso. Porque é muita concorrência, muito garotos bons. Então, para se manter, eu lembro que para se manter na base do Santo André, onde eu joguei, onde eu me formei, eu lembro que você tinha que dar mais e ser melhor a cada dia, porque a concorrência era muito grande. Então ali eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser diferente, eu tinha que ser melhor que eu, dia após dia, e as oportunidades iam vir. É, eu sempre fui um cara assim que lutei muito pelos meus sonhos. Tipo, se eu queria alguma coisa, eu corria atrás. Para ser titular, eu tinha que dar a vida, então eu tinha isso comigo. Então, todo treino para mim também é jogo e eu sempre levei a sério. Então, E falar em levar a sério, ter esse profissionalismo, você consegue buscar na memória o primeiro gol que você fez e contra quem foi ou quando foi, que você disse, rapaz, agora eu desencantei. Porque tem na base ali, no coletivo, mas aquele jogo profissional, com torcida, com campo bom, que a bola veio pro seu pé e você mandou ela pro fundo das redes. meu primeiro gol profissional foi no Campeonato Mineiro, módulo 2. Eu ainda estava pelo Santo André, meu último ano ali do Sub-20, e o Santo André emprestou um time inteiro pro, pro VEC de Minas Gerais. E ali foi meu primeiro campeonato profissional. E eu lembro que, não sei contra quem, Pouso Alegre, Três Corações, algo assim. E eu lembro que eu recebi a bola do meio da rua e fechei o olho, dei uma bomba, que a bola entrou no cantinho. E ali foi o meu primeiro gol, eu não sabia como comemorar. E depois que caiu a ficha que pô, marquei meu primeiro gol como profissional. E você joga numa posição que hoje é um meia atacante, que é uma posição que você precisa mais servir os outros atletas do que ser servido, mas também a possibilidade de fazer gols de falta, Sim. bater um pênalti. Existe uma rivalidade no clube na questão de, ó, vocês são os mesmos, vocês têm que servir os camisas 9, os centroavantes, os atacantes, mas você também precisa aparecer, não dá pra você Sim. ficar garçom É. dele sempre, né? Existe essa rivalidade entre os jogadores, tipo, oh, dá a bola em mim, né? Fica chutando toda hora e tal, toda hora você quer arriscar. Tem. Eu como meia, eu vou ouvir as pessoas falando que eu preciso dar assistência, que eu preciso colaborar com gols. Então, sempre vai ter essa cobrança. Mas entre os Mas, jogadores ou o externo? Você diz a não, torcida, ou comissão? os dois lados. Acho que os dois lados. Dentro de campo também. É claro que entre jogadores a gente se conversa muito, mas dentro de campo é decisão em milésimo que você tem que tomar. E é claro que eu, como meia, para mim, acho que a assistência conta muito. Mas se sair um gol ou outro, eu vou ficar feliz também. E, Júnior, você fala da sua época de passar por alguns clubes, ficar desempregado, só que hoje você mora em Hong Kong, você sendo brasileiro jogando lá. Quando que chegou essa ligação, esse e-mail ou essa oportunidade bateu na sua porta? Estão precisando de um jogador, vamos para Hong Kong. Explica pra gente como é que foi essa sua transição e É, quem contribuiu para isso, é claro. sim. Como eu disse, minha base, minha formação foi no Santo André. Passei ali 4 para 5 anos e depois do Santo André comecei minha caminhada mesmo no profissional.
passei por diversos clubes. E meu último clube, eu fiquei 7 meses sem receber. Foi muito difícil. Eu tinha um empresário na época, aquele que me bancava. Mas, pô, 7 meses é muito difícil. E um amigo meu que jogou lá na China, em Macau, o Edgar, se ele estiver assistindo esse vídeo, mano, um abraço. Obrigado. Obrigado, porque onde eu cheguei hoje foi por causa da ajuda dele. Agradeço, sou muito grato a ele. E ele jogou lá em Macau, não é Hong Kong, é um país do lado. E o presidente do clube onde ele jogou pediu um jogador para ele, um meio atacante. E ele me indicou, e foi muito rápido. O presidente do clube já me enviou a proposta, passagem, tudo, e era muito melhor do que eu ganhava no meu último clube. E não pensei duas vezes. Eu também já estava sonhando numa oportunidade assim, e surgiu do nada, do nada. Até engraçado, porque quando eu era moleque na rua, tinha uns amigos meus que me chamavam de China. Sim. Pelo meu olho ser puxadinho e tal. Mas eu sempre tive esse desejo de sair do país e jogar para fora, seja o país que for. E sempre o pessoal me chamava de China na rua e surgiu essa oportunidade da China. E aí eu falei, pô, tem algum propósito. Eu sou cristão, então eu acredito muito, assim, eu tenho muita fé. Então eu creio que foi algo da parte de Deus, de que, pô, me mostrando algo. Então eu não podia recusar essa proposta. E aceitei na hora, senti paz no meu coração, falei, não, é pra acontecer. E fui de olho fechado, todo mundo, não criticando, mas ali, pô, você nem conhece lá, é, você nunca foi pra fora, como que vai se adaptar? Só que eu sempre gostei de desafio, eu sempre fui esse cara meio que aventureiro e imperativo como criança, então eu sempre tive esse sonho também de ser jogador. Então eu falei, vou correr atrás e chegar lá, seja o que Deus quiser. Fui para lá, vi que não era um campeonato profissional, era um semi-profissional, meio que amador. Os jogadores trabalhavam de dia e os treinos eram à noite. Então, tinha companheiros do meu time que era bombeiro, policial. Então, ali foi um baque, assim, mas eu fui pra cima, eu falei, vou jogar, quero mostrar meu futebol, é isso que eu vim fazer. E acho que passado, acho que 3 para 5 meses, eu não lembro muito bem, máximo 5 meses, acabou o campeonato lá e eu consegui ir para Hong Kong, porque eu descobri que Hong Kong já era uma liga profissional, bem melhor, mas foi muito difícil entrar em Hong Kong, porque tinha muito preconceito com um jogador de Macau. Como Macau não é uma liga profissional, eles tinham muito esse preconceito de trazer jogador de Macau para Hong Kong. E foi muitos não, mandavam o meu vídeo para outros e falava aqui o pessoal não pega jogador de Macau. E o auxiliar do meu time jogador, jogou em Hong Kong e entrou em contato com um chinês da época que ele jogou junto. E esse chinês fez a ponte para que eu fizesse um teste. E aí eu lembro que é um barco que você pega e 1 hora você está em Hong Kong, de Macau para Hong Kong. E eu sempre pegava esse barco toda sexta-feira. Fiquei umas 4, 5 sexta-feira fazendo isso. Indo e fazendo teste e voltando. Eu lembro que eu tinha passagem de volta para o Brasil e eu perdi minha passagem. Falei, não volto para o Brasil. Acho que aqui vai ser meu início da caminhada assim que eu tô trilhando e eu não vou voltar. Não voltei. Fiquei fazendo esses testes, no final deu tudo certo. O clube me deu um contrato e comecei minha caminhada em Hong Kong. Olha, nós vamos fazer uma pausa. Agora vocês vão conhecer os nossos apoiadores, vão ver um pouco do trabalho deles. Nós já voltamos para saber, depois desse primeiro contrato profissional em Hong Kong, a caminhada do Júnior Soares, como que ele se tornou o Juninho,
amado lá pela equipe e também por todos aqueles que moram em Hong Kong. Fique aí, já voltamos. Esses são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Siga as redes sociais de cada um deles e também confira os produtos e serviços, começando pelo T-Personal Studios, T-Personal em Laranjeiras, Academia Laranja, onde você vai fazer a sua aula experimental, vai entender como cuidar da sua saúde. Tem estacionamento, tem nutricionista, tem suplementos que se vendem ali também, roupas para a academia e mais de 6 profissionais à sua disposição para te ajudar a crescer fisicamente e cuidar da sua saúde mental. Então marque já a sua aula experimental no Ti Personal em Laranjeiras. Pensando em cuidar do seu carro ou da sua moto, dar aquele talento, então entre em contato com o Lucas da Talento Car. Talento Car vai cuidar da sua moto, do seu carro, lavar e deixar ele pronto para você ter momentos juntamente com a sua família e também ir trabalhar com o carro sempre em nível de qualidade. Para você ter uma alimentação saudável, Mr. Fit Home Caieiras. Doces, massas, sucos, toda a linha que você precisa para cuidar da sua saúde, você precisa comprar na Mr. Fit Home Caieiras. Então siga as redes sociais da Mr. Fit e já encomende o seu kit para fazer parte do seu dia a dia e da sua vida mais saudável. Para cortar o seu cabelo e fazer a sua barba, você conversa com o Galo, Barbearia do Galo. Marque o seu horário na Nova Caieiras e venha fazer parte da uma resenha e também cuidar do seu visual na Barbearia do Galo. Mais novo parceiro, Diaper, uma moda que está sempre pensando no cliente para ter uma roupa que você vai ter um estilo e também vai ter momentos ali com a sua família com roupas confortáveis. A Diaper é da linha da estilista Daiane Durães e agora chegou o inverno para ter uma roupa quentinha e na moda Diaper. Entre em contato com a Diaper no Instagram e faça já a sua compra. Você pode ver algumas peças aqui. Diaper sempre com a qualidade lá em cima, pensando no melhor para o cliente. Juninho, nós chegamos em Hong Kong. Desembarcamos em Hong Kong, nosso passaporte foi carimbado e também chegamos no Verdades e Mitos, quando as pessoas mandam para mim, aqui ó, você vai entrevistar o Juninho, então eu quero saber, tem o sonho de ser jogador de futebol, meu filho quer ser jogador de futebol, minha filha. E para começar o Verdades e Mitos, é verdade ou é mito que jogador de futebol ele não tem currículo? Não é para você fazer uma folha ali, colocar os clubes que você passou, mas sim um DVD. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Tem que o jogador de futebol tem que o cartão de visita é os melhores momentos, é um vídeo atualizado, de preferência, porque os empresários, os clubes, eles querem saber quem é o jogador, a posição, o estilo de jogo, e quer sempre ver o vídeo mais atualizado do jogador possível. Questão do currículo não existe ali, né? Mas tem um Transfer Market hoje, que é só jogar o nome do jogador inteiro no Google, que lá no Transfer Market vai dizer todos os clubes, vai ter todos os seus números durante a tua carreira, tantos jogos, gols, tudo. E então, mas o vídeo é primordial na vida, na carreira do jogador. E as redes sociais? É verdade ou é mito que muitos que estão analisando o atleta antes dele pisar lá no clube vão entrar nas suas redes sociais para saber quem é você fora de campo e isso interfere na hora de tomar a decisão de contratar ou não o atleta? Eu acho que é verdade. Muitos entram no Instagram para dar aquela checada. É importante também. Acho que hoje a ferramenta Instagram é a mais forte no termo de marketing, de mostrar a tua carreira, de mostrar quem você é, sendo o jogador de futebol. E eu procuro sempre estar atualizando a galera, o
quem seja o empresário ou o clube, porque eu acredito que vão jogar lá no Instagram e vão procurar quem é o jogador. E lá em Hong Kong, Júnior, existe essa preocupação com a base? Porque aqui no Brasil nós conhecemos muitos projetos sociais, como o caso do Projeto Bilu, que investe no futebol, mas temos outras escolinhas também que fazem esse trabalho de desenvolver o menino que não nasceu às vezes para ser jogador, mas consegue transformar ele num jogador e também pega aquele talento para poder lapidar. Lá em Hong Kong existe essa preocupação, esse olhar de dizer, olha, hoje a criança está numa idade que ela já consegue se desenvolver para ser uma nova geração ou é mais difícil? Em Hong Kong tem muita criança, cara, muita. E também muitas escolinhas de futebol. Praticamente cada esquina você encontra uma escolinha de futebol. Inclusive, meu filho participa de uma. É, Como tem muita criança, os pais procuram levar as crianças em alguma escolinha, não naquela igual como aconteceu comigo, né? Como eu era uma criança muito hiperativa, minha mãe queria que eu praticasse alguma atividade e lá eu acredito que seja assim, porque a cultura deles é sempre colocar a criança para fazer algo. Pô, tem criança chinesa lá que a gente conhece, filhos de amigo nosso, que tem escola, acaba a escola é aula particular de matemática, depois balé, no caso das meninas. No caso dos meninos, tem aula de futebol, à noite natação e judô. Então, eles têm um dia assim muito longo, porque eles estão sempre querendo colocar as crianças para fazer atividades. Mas em termos, assim, falando profissionalmente, eu não acredito que eles pensam já para a criança desenvolver já começando uma carreira. Eu acho que é mais naquela de trabalhar a coordenação da criança, o desenvolvimento. Eu acho que é mais nessa pegada. Até porque lá começa muito cedo. Tem escolinha de futebol com crianças de 2 3 anos. Claro que não tem como ensinar futebol, né? É mais trabalhinho de cores, coordenação, salto e, de 2 3 4 para cima. Tem muitas escolinhas estrangeiras, muitas escolinhas brasileiras, inclusive meu filho participa de uma escolinha brasileira de um amigo nosso. Agora, nessa questão de estrangeiro já é outra pegada, né? Como nós somos brasileiros, a gente já pensa no futebol em si. Então, é caso de algumas crianças, sim, já pensarem em dar os primeiros passos no futebol, mas a nação ali, o povo chinês, não tem essa visão. E você falando desse de ser estrangeiro, você chegou para jogar em Hong Kong e aí você passa por alguns clubes e tem a oportunidade de chegar à seleção de Hong Kong. Primeiro que as pessoas, elas aqui no Brasil tem essa dificuldade de separar o que é Hong Kong e o que é China. Então, ele joga na seleção chinesa? Não, joga na seleção de Hong Kong. Sim. Mas espera aí, Hong Kong não é China? Tem essa dúvida para muitas pessoas. Mas você recebe a oportunidade. Existiu um processo antes. Você não já chegou lá e já foi para a seleção. Você precisa se naturalizar. Quanto tempo precisa disso? A documentação, tem que trocar o nome. Sim. Como foi para você? Sim. Então, quando eu cheguei em Hong Kong, eu soube que eu vi casos lá de brasileiros naturalizados e me chamou a atenção, porque, pô, quando eu era criança eu sempre sonhei em representar a seleção brasileira, né? Pô, é um sonho de toda criança que está crescendo no futebol. E quando eu vi aquilo ali, uns brasileiros naturalizados e assistia jogo deles jogando pela seleção de Hong Kong, as eliminatórias para a Copa do Mundo, as eliminatórias para a Copa da Ásia. E, meu, eu fiquei doido. Eu falei, pô, é possível. Eu também quero isso para mim. E aí ele nasceu um novo sonho de representar Hong Kong um dia. E falando nessa questão do país, Hong Kong é controlado pela China ainda, mas é considerado um país independente. Tem um acordo lá de Hong Kong e China que Hong Kong pode ser um país independente por determinado tempo,
É, não sei quando esse acordo acabar, Hong Kong, não sei se volta a ser China ou prolonga, mas tem esse acordo. Então, hoje, Hong Kong é um país independente, né? Então, o meu passaporte é Hong Kong, só que o nome do país é Hong Kong, China, né? Então, eu sou cidadão chinês. Tudo de Hong Kong é pela China, mas é um caso meio complicado. Mas, assim, nasceu esse sonho e só que precisa passar os 7 anos para você poder aplicar para você ter o passaporte chinês de Hong Kong, China e representar a seleção. E para você se manter como estrangeiro lá é mais difícil, porque cada clube, na época que eu cheguei, cada clube só podia ter cinco, seis estrangeiros por equipe. Então a vaga era muito disputada. Num elenco de 25 atletas, 40 É, no máximo, né? só tendo cinco estrangeiros, seis estrangeiros. Então, agora você imagina o tanto de empresário mandando DVD dos estrangeiros para os clubes para empregar os jogadores. E ali eu participava dessas disputas também. Então, foi luta, cara. Porque eu consegui sair de Macau para Hong Kong, mas não foi também mil maravilhas. Eu passei. Meu primeiro clube é um clube pequeno de Hong Kong e com salário baixo, pouca estrutura. Então foi muito difícil me manter. Só que como eu era sozinho, não era casado, não tinha filhos, então é menos difícil, vamos se O dizer assim. gasto é menor, né? Isso. Então eu me virava. Comecei a dar aula para criança. Ali foi uma experiência muito boa que eu tive também, para ter uma renda a mais. É, comecei a dar aula numa escolinha de brasileiro, uma escolinha de chinês. E comecei a ter essa experiência com crianças, ensinando as crianças e jogando também, para ter essa renda a mais. E foi assim, cara. No ano seguinte, passei por outro clube também com baixa estrutura. E já o terceiro ano já melhorou um pouco. O quarto e o quinto. Ali no sexto já ficou bom a minha situação. Porque eu já estava perto de virar chinês. E quando o jogador está perto de virar chinês, fica mais valorizado. E no meu último ano, eu consegui ser contratado pela a melhor equipe de Hong Kong, que é hoje a que eu jogo, que é o KT Hong Kong. E mas foi assim um processo muito longo que eu tive, mas que graças a Deus deu tudo certo. E aí você consegue a naturalização e vive a expectativa de ser convocado. Isso. E aí, quando que chega essa notícia, você foi convocado? Vou usar o exemplo aqui do Brasil. Todo mundo vai para frente da televisão para assistir às emissoras e vamos ver a lista. Aham, Primeiro os 50 na pré-lista, depois vem a aham. lista da convocação do treinador. É, Como você viveu essa expectativa de dizer, será que eu vou ser aham. convocado? Ou eu vou sair numa pré-lista? Como Então, foi? é muito bom assim eu estar contando isso porque foi um sonho vivido assim, foi uma bênção porque na altura que eu completei os 7 anos, 2 anos atrás, na época, Hong Kong se classificou para a Copa da Ásia e não classificava há anos para a Copa da Ásia e conseguiu se classificar. E a Copa da Ásia foi no Catar. A Copa da Ásia foi em janeiro. E isso que eu apliquei meu passaporte foi em outubro, mais ou menos. Então, só que para você aplicar o passaporte e esperar o tempo para você receber o passaporte, demora muito, demora assim 6 meses, um ano, depende. Cada caso é um caso. Só que o meu passaporte saiu em 3 meses e eu deu tempo de participar da Copa da Ásia no Catar. Então, quando eu comecei a aplicar, eu já estava conversando com o treinador da seleção. Na época era um treinador dinamarquês, da Dinamarca. Ele sempre ia nos treinos do meu clube, assistia, acabava o treino, ele chegava em mim. E aí, como é que tá a sua situação? E aí eu passava para ele. Tá em processo, a imigração às vezes não me responde.
vou lá amanhã para ver como é que tá. E o clube também que eu tava sempre ajudando também, mandando carta para a imigração, para acelerar o processo. A seleção preparou uma carta também para acelerar o processo. Então, e tudo isso ajudou. Como foi um pedido da seleção, porque para aplicar o passaporte não é qualquer pessoa que pode adquirir. Você tem que ter um motivo muito bom para você convencer a imigração a te dar o passaporte. E que é aquela, né? Tipo, você me ajuda que eu te ajudo. Então, como eu queria o passaporte para ajudar o país, então isso ajudou muito. E graças a Deus, em 3 meses eu consegui. Em dezembro, dia 26 de dezembro, a gente viajou para o Catar e eu consegui disputar a Copa da Ásia, que foi outro sonho vivido. E você fala sobre sonhos, né? Hoje você se tornou um ídolo da seleção de Hong Kong, tem aí nas redes sociais fotos e vídeos também. Você já enfrentou o Fernando Torres em um amistoso, fez amistoso contra o Manchester também, fez um gol contra o Manchester. Isso muda, né, a sua realidade. Hoje você anda na rua, as pessoas pedem para tirar foto ali, vendo alguns vídeos, né, no estádio. Acaba o jogo, vai na torcida, o pessoal pede Aham. para autografar. Isso fortaleceu a sua fé em relação a ser um jogador de futebol? Ou você já estava preparado para poder fazer isso? Você já orava e sonhava e não foi um choque tão grande? Bom, em Hong Kong não é igual ao Brasil, que um jogador que estoura não pode sair na rua que vai vir a multidão querer foto, isso, aquilo. Não pode ir no shopping que você não vai sair do shopping. Não, Hong Kong você anda tranquilamente na rua. É, o povo, o povo não é fanático por futebol igual aqui. Claro, vão torcedor no estádio, tudo, mas não aquele fanatismo igual o Brasil, aquela loucura. E é claro que acontece, acaba jogo, a gente tira foto com os torcedores. Às vezes eu tô no metrô, algum transporte público, vem algum chinês querer uma foto, querer que eu assine a camisa. Sempre acontece. E é muito gratificante, pô, fortalece muito, porque é tudo que um jogador um dia sonhou, chegar num nível desse, receber um carinho da torcida, que é muito importante. Então, é gratificante. E você estava falando aqui nos bastidores sobre a realidade de treinos e jogos que é diferente de Hong Kong para o Brasil. E a questão da idade. Hoje você está numa idade que, se fosse no Brasil, você já estaria numa quarta divisão, próximo a se aposentar. Mas lá você consegue jogar mais tempo com essa idade e também essa diferença. Explique como é que funciona, quantas vezes na semana vocês jogam, como é que funcionam os treinos, a questão do doping também. Existe doping, não existe? Sim. Quando existe? É, lá em Hong Kong, a gente não tem uma rotina igual aqui do Brasileirão, que é aquela loucura de jogar quarta, domingo, viagem do sul para o norte, não tem isso. Hong Kong é um país, assim, comparando com o Brasil ou outros países, é um país bem pequeno. Não tem viagem longa, é um jogo por semana, então não tem aquele desgaste. É, o nível não é, claro que não é igual o Brasileirão. Então, tudo isso ajuda a prolongar mais a carreira, né? Aqui no Brasil, o jogador com 34 anos já está já pensando já no final da carreira, já está para encerrar a carreira. Tem até casos já de jogador com 33, 34, no caso do Felipe, que jogou no Corinthians, no Atlético de Madrid, estava vendo, ele já aposentou com 33, 34. Então, só que lá a gente consegue prolongar essa carreira. 38, 39. Tem brasileiros jogadores lá que finalizaram a carreira com 40, 41. Então, é, eu acredito que a gente, na Ásia, assim, principalmente onde eu tô, é o que eu vivo, a gente consegue prolongar mais a carreira. Sobre a questão do doping, é engraçado que também não é igual aqui, né? Aqui todo jogo oficial tem doping,
Lá a questão não tem todo jogo, e o jogo que tem eles avisam. Então, é, acho que um jogo sim, 4, 5 jogos não, depois vem o doping de novo, e antes do jogo eles avisam, faz um sorteio, às vezes até o jogador que tá no banco cai no doping, isso é o mais engraçado que tem, mas tem doping lá também. E você, sendo um estrangeiro morando na China, eu vou te tirar um pouco dos campos e vou te levar para a cidade. Uhum. Chegou lá, você não é chinês, você é naturalizado, mas para falar chinês, para ir no mercado, para poder ir no banco, abastecer um carro, Aham. como que o Júnior se virou no chinês? É, é até importante falar sobre isso, porque a cultura de Hong Kong, como Hong Kong é uma colônia inglesa, é, quase todo mundo fala inglês. Então, isso me salvou muito, porque eu cheguei em Macau não falando nada de inglês, de chinês. Então, ali eu aprendi um pouquinho do inglês e fui me desenvolvendo mais o meu inglês em Hong Kong. Agora, já a China é muito difícil a comunicação em inglês, porque quase ninguém fala. E, então, na China ali você tem que aprender o chinês e não tem para onde correr. Em Hong Kong, você se vira muito bem no inglês e ali de rebote você pega uma palavrinha ou outra no chinês. Então, hoje eu sei o básico do básico do básico de chinês. Só questão de educação, pedir alguma coisa, pedir a conta no restaurante, nomes de algum prato, com licença, essas paradinhas assim eu sei falar. Mas o que a gente mais assim se comunica é no inglês mesmo. Então você me deu um gatilho aqui, uma chance. Pedir para você falar algumas palavras básicas aí do chinês, no seu dia a dia, o que você mais usa no dia a dia, um obrigado, um oi, meu nome é, por favor. Obrigado é Mkoi Sai. Quando eu vou pedir uma conta no restaurante, eu falo Mkoi Maidan. Normal. E quem são os seus parceiros hoje de clube lá? Você dizer assim, ó, tem um lateral lá, o goleiro que anda comigo, vai para os treinos, ou vai na sua casa almoçar, jantar. Quem são os seus parceiros hoje lá? O Fernando, que é ele mora, ele é da Bahia, mas ele também é um jogador, um brasileiro naturalizado que joga comigo na seleção. É um cara muito engraçado, que eu dou muita risada com ele. A gente concentra junto e ele, para mim, é o cara que assim, mais descontrai o grupo. É, Tem o Matheus Dantas também, um zagueiro que é ele que vai continuar também no meu time como brasileiro. Ele é estrangeiro, ele chegou na temporada passada, ele jogou até no Flamengo e ele, como ele mora próximo da minha casa, a gente está sempre junto também, a gente janta junto. É, Vai vir um novo brasileiro pro meu clube agora, que é o Kendi, que estava lá também. A gente vai ver novas experiências, mas o brasileiro que eu mais assim tive esse contato próximo de resenha assim foi o Fernando. Nós chegamos agora no momento, Júnior, que é o momento rede social. Você vai dar like para algo do futebol que você curte, que você aprova, o dislike e o compartilhar. O compartilhar, normalmente, você vai dar um conselho, vai dar um recado para alguém. Começando pelo like. O que você dá like, você curte no futebol, seja lá em Hong Kong, no Brasil, algo que você vê com bons olhos. O fair play, acho que o respeito pelo pelo próximo, acho que é o mais importante. Você defender o teu time, claro que você tem que lutar pelo o pão na mesa ali todo dia, cada jogo, mas acho que você ser disciplinado, a disciplina conta muito. Você saber se controlar. Eu fui um cara muito, assim, que não me controlava dentro de campo, é, às vezes não respeitava o adversário. Então, a partir da minha caminhada, eu fui aprendendo isso. E hoje em dia
eu sei me controlar mais e eu vejo mais por esse lado do respeito, respeitar o adversário, independente. E o dislike, o que você reprova no futebol, seja a questão de empresários, da máfia, do futebol, da falta de pagamento, o que você dá dislike? Ah, eu dou dislike em algo que ninguém pode controlar, né? Que é essa máfia do futebol, que não é justo, né? Um jogador que às vezes não tem uma qualidade, mas mesmo assim tá ali por um empresário que colocou um dinheiro no clube ou pagou para o jogador estar ali. Acho que, mas isso aí nunca vai acabar. Acho que sempre vai ter no futebol, nem sempre o melhor vai jogar. Então é algo no futebol que é difícil de controlar, mas que acontece. E o compartilhar é o momento que você vai dar um recado, uma orientação. Você hoje, ídolo em Hong Kong, jogador profissional, jogador de seleção, que também é pai. Então, a pessoa que está nos assistindo, que tem o sonho ainda, que tem um filho, que tem uma filha, por favor, compartilhe algo que você hoje, Juninho, pode dizer assim, ó, siga esses passos que vai dar bom. Eu acho que é importante seguir o que está no teu coração, né? Eu como uma criança que não vou falar que sempre sonhou, porque quando eu comecei por um empurrão e que fui pegando amor, paixão pelo futebol. E cada jogador vive uma experiência. Eu recebi muitos nãos, eu tive muitos tropeços, muitos momentos difíceis, mas hoje eu glorifico a Deus, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, porque eu sei que tudo que eu vivi foi para me fortalecer. Então, e eu sei também que eu não ia passar por nada que eu não pudesse suportar. Então, tudo que eu passei foi um aprendizado e eu quero encorajar aí os garotos, quem sonha em chegar é, num nível num nível alto no futebol, para ir para cima do seu sonho, querer viver esses desafios e com muita fé, muita dedicação, que é o mais importante, vocês vão conseguir chegar lá. E as suas considerações finais, seus agradecimentos, seus beijos, seus abraços. Agora aquele momento que você abre o livro da família e começa a mandar os abraços. Caramba, Fica à vontade. é o mais difícil, porque se eu esquecer de alguém, né? Primeiro minha família, claro, minha esposa. Um beijo, amo você. O meu filho, Itai, minha esposa Larissa, que sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis e hoje a gente vive um momento feliz, mas olhando para trás, tudo valeu a pena. É um sonho mesmo viver tudo isso, tendo a minha família comigo, morando lá. E quando a gente vem para cá, para o Brasil, é uma gratidão enorme, porque a gente fica aqui um tempo, mas a gente sempre procura estar perto da nossa família, das pessoas que a gente mais ama. O meu pai, os meus irmãos, eu venho para cá mais por causa deles. Cara, muitos amigos mesmo. O Edgar, que eu falei que foi um cara que abriu as portas lá para mim. Cara, a todos que tem um dedinho aí que me ajudaram, um beijo e um carinho especial por eles. Pessoal, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Juninho Caieiras. Hoje ele é chinês, mora em Hong Kong, defende a seleção de Hong Kong também. E eu quero agradecer você que nos acompanha, está sempre curtindo, compartilhando as nossas entrevistas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Juninho, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história de desafios e conquistas aqui no Rede Social Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Legal essa experiência de contar
a minha história, um pouquinho do que eu vivi. Muitas pessoas não conhecem, né? Eu saí de Caieiras, não, quase ninguém conhece a minha história, onde tudo começou e aonde eu cheguei. Então é importante as pessoas saberem, né? Praticamente as crianças, os que sonham, vão assistir esse vídeo e vão saber um pouco da minha história. Eu espero ter ajudado e inspirado muitos deles. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima entrevista, se Deus quiser. Valeu!